Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos, vídeo 362, noções sobre as aparições, né? Noções sobre as aparições dos espíritos. Quem pode ver os espíritos, né? Todo mundo pode ver os espíritos? Os espíritos que nós vemos realmente são nossos parentes, são nossos amigos, ou isso é ilusão, isso aí é o demônio? É óbvio que demônio não é, né? Só aqueles dotados de faculdades especiais, como no caso da vidência, pode ver os espíritos. Devemos ter medo daqueles seres que eles dizem que são assombração? Existe assombração? Aquela casa é assombrada? Aquela fazenda é assombrada? Não existe assombração. Aquela fazenda não é assombrada. Que lá existe alguns seres que ainda não descobriram que já morreram, é uma coisa. Agora, que são assombração, eles não são, né? Agora, eu não sei se você percebeu, eu disse que lá naquela casa existe alguns seres que já morreram, mas que ainda desencarnaram, ainda não. Aí muitas pessoas às vezes pensam assim, mas o Luiz complica demais. Porque morrer e desencarnar é uma coisa só. Não é não. Eu respeito quem acha que é, mas não é. Morre. Vamos prestar atenção nessa questão. Morre por falta de energia vital, o corpo físico que entra num processo de decomposição. Morre o corpo físico. Sabe por que ele morre? Porque aquele corpo físico nunca mais você vai o ver ali do teu lado. Sabe a tua mamãe, o teu papai, teu filhinho, tua filhinha? Nunca mais você vai ver aquele corpo ali. Nunca mais. Acabou. Igual aquele corpo físico, nunca mais. Quem fez, fez. Quem não fez, o bonde passou. Agora, você há de convir que desencarnar é muito mais difícil do que morrer. Ai, Luiz, explica, por favor. Desencarnar, gente, tanto o perispírito quanto o espírito, ele tem que encontrar-se naquele momento da morte do corpo físico. Ele tem que encontrar-se desapegado, desmaterializado de bens materiais. Ele tem que encontrar-se desapegado a corpos físicos, desapegado a bens materiais, desapegado à família, desapegado à fazenda, a carro, dinheiro. Você entendeu?
Porque se ele não se encontra ali naquele momento desapegado, ele nem saber que o teu corpo físico morreu e que já foi até sepultado, ele não fica sabendo. E se você leva o conhecimento dele, ele ri na sua cara. Que o que, senhor? Fica doido, ó. Tô mais vivo do que antes. Você que tá praticamente quase morto, você não cuida pra você ver, não. Ele ainda ri na cara da gente. Quantos milhões de espíritos comparecem às casas espíritas, né? Com todo respeito, né? Dizendo que desconhece esse fato. Eu desencarnei? De jeito nenhum. Vocês estão ficando louco. Sabe por que eles dizem isso? Porque de fato eles ainda não desencarnaram, gente. E a esses espíritos a gente não pode dizer que eles desencarnaram. Quem tem a responsabilidade de dizer a esses espíritos que eles desencarnaram são os benfeitores espirituais. Porque esses espíritos são levados às casas espíritas sérias para receber o choque anímico. Onde ele vai, opa, o que está me acontecendo? Ali é aquele momento, chega. É o momento que ele acorda. Aquele momento ali, é aquele momento que, como você, quando está dormindo, alguém chega e ele cutuca uma agulha na perna. Você, que isso? Você desperta, tchum, e você não dorme mais. É aquele momento ali. Então, quantos espíritos estão presos aí nos túmulos que ainda não desencarnaram, presos nos bens materiais, aí perambulando pelas ruas que ainda não desencarnaram. Então morrer, o corpo físico, é fácil. Mas desencarnar dos bens materiais, desencarnar da família, dos parentes, isso não é brincadeira. Então, olha só o que Kardec pergunta. Questão de número 20. Os que veem os espíritos, eles veem com os olhos. Nós já tratamos muitas vezes isso aqui. Por exemplo, os médios videntes, as pessoas que veem os espíritos, eles veem os espíritos com os olhos da matéria, os olhos físicos aqui, ou com os olhos da alma. Nós já tratamos esse assunto aqui já. Nós já tratamos desse assunto. É lógico que quem vê os espíritos os vê através dos olhos da alma. Não são os olhos físicos que vê os espíritos. Eu conheço médios videntes que desenvolveram, que educaram, aliás, dons mediúnicos correspondentes à vidência, que vê espírito. Eles veem espírito. Eu conheço médios cegos fisicamente que veem espíritos. Como eu conheço
médios cegos fisicamente, que são médios psicógrafos. Porque o médio psicógrafo, verdadeiramente, não é o anímico, não. O médio verdadeiramente psicógrafo, ele não precisa dos olhos para poder ver os papéis onde o espírito está escrevendo, porque o espírito escreve onde ele quer. Por isso que é preciso preparar os papéis, porque ali o espírito só tem o trabalho de tique, 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 tique. O médium pode ser cego. Você sabia disso? O médium psicógrafo pode ser cego. Mas se ele é cego, como que ele faz para ler? Mas por que tem uma equipe toda junto com ele, de amigos? Assim que ele termina de psicografar, o amigo que está ali ao lado dele, já sabendo já da deficiência visual dele, pega a psicografia e lê para o público. Vó Leontina mesmo, minha avó. Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides, naquela época, que ela tinha centro espírita quando ela era uma jovem senhora, né? De seus 40 até 50 anos, 50 e poucos anos. Vó Leontina não sabia escrever o nome dela, porque nesta existência, né, física passada, ela era analfabeta. Só não achou eu falar isso não, né, vó? Já foi também, né, vó? Agora não é mais, né? A inteligência da senhora aí, eu queria... Quando só reencarnar, só passe ela para mim, viu? Isso. Não, sou herdeiro da senhora, não. Ó, discutindo aqui com mais doido que Felipe Nel. Então, vó Leontina não sabia escrever o nome dela. No entanto, Bezerra de Menezes e o professor Eurípides se manifestavam através da psicografia e ali prescrevia eles várias receitas de medicamentos naquela época, em 1950, 1960. Olha só pra você ver. Nós já nos encontramos em 2022 para 1960. Olha quantos anos. E terminando o trabalho ali, ela pedia para alguém ali próximo a ela, né, que tivesse leitura, é o termo dela. Alguém que tem leitura aí, podia ler aqui para mim, por favor? E as pessoas liam, e os espíritos que deixavam aquela receita, deixavam inclusive o nome da pessoa que estava na plateia, na assistência, que nem tinha falado com a minha avó nem sabia que estava ali, mas os espíritos sabiam. Isso é uma médium por excelência. Isso é uma verdadeira médium. E médium desse jeito tá difícil a gente encontrar. E quando a gente acha um ou dois, dá um trabalho. Que tu tem um preço. Então, se as pessoas não segurar na gibeira da calça, como se diz o ditado, né? Encontrou algum médium assim? Encontrei. Então você segura na gibeira da calça. Que você vai receber tanta pedrada. Você vai receber tanto ataque. Mas por que você vai receber ataque? Para fazer você desistir. Não é? Allan Kardec mesmo, o espírito orientou que durante a sua trajetória ele seria atacado de tudo quanto é forma. E um dia, depois de alguns anos, ele pôde realmente confessar que tudo que aquele espírito havia dito, de fato, havia acontecido. Porque não é brincadeira, né? É maravilhoso seguir o caminho correto.
O professor sempre me diz assim, ele sempre me diz assim, tudo que se começa certo, termina certo. Tudo que se começa errado, termina errado. Então, ter tudo que eu tenho é maravilhoso. Não é, eu não me sinto privilegiado, não, porque isso não é uma questão de privilégio, isso é uma questão de batalha, de luta, de muitas existências. Mas para manter esse império, depende de mim. E já que depende de mim, então eu tenho que ser rígido, mas com amor. Mas por que eu sou rígido? Eu tenho conhecimento dos desígnios das leis divinas, mas ao mesmo tempo rígido com amor. Entendeu? Tem um preço? Tem. Mas vale a pena pagar? Sabe por que vale a pena? Porque você está pagando por uma coisa que presta. O duro é quando você sofre 20, 30, 40, 50 anos mediante a situação, você passa por... aí você descobre que você foi mistificado ou mistificada. E aí dá vontade de, né, buscar aquele termo lá, né, dos psiquiatras lá mesmo, né? Então, olha só para você ver. Então, é a alma quem vê o espírito. É a alma. Ó. Os que vê, os espíritos vê os olhos, assim o julgam. Então, as pessoas que vê os espíritos, assim julgam. Que eles vê com os olhos da matéria, com os olhos físicos. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Tá vendo só? Eu tinha uma amiga minha que já desencarnou, graças a Deus, já se encontra no plano espiritual, mas também, né, viveu 101 anos de idade. Olha só para você ver. E ela teve a oportunidade de desfrutar uns 40 anos, mais ou menos, a cegueira, a miopia. Então ela ficou míope, né? Teve cataratas numa determinada década na vida dela, não teve condições de tratar. E, de fato, depois quando teve a oportunidade, foi ver, já não tinha mais condições. Aí ela desfrutou durante os 40 anos da miopia. E eu cuidava dela, assim, realizando curativos nas úlceras varicoses que ela tinha no princípio, né? Quando eu a conheci. Nas pernas, nos braços, porque ela era ranceniana, né? Então, ela tinha essas úlceras varicoses, tanto nas pernas quanto nos braços. E ela era cega 100% fisicamente. E ela me dizia: Sr. Luiz, quem é esse homem que chegou com o senhor? E eu olhava assim, meu lado, naquela hora a vidência não estava aguçada, né? Eu não estava preocupado com aquilo. Ah, a senhora está vendo aí como que ele é? Porque eu não estava vendo, porque eu não estava ali preocupado com o espírito, estava preocupado com ela, em cuidar dela.
Ah, assim, 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 assim. Ela descrevia tudo. Aí eu conseguia. Ah, esse é o doutor fulano de tal. Ah, esse é fulano de tal. Ah, mas ele está em espírito, em espírito. Ela fala espírito. Ele está em espírito, né, Sr. Luiz? Eu falei, está em espírito. Aí um dia ela falou para mim assim, Sr. Luiz, mas como que eu vejo os espíritos? Eu não sou cega. É apenas o corpo físico que é cego. A senhora dê graças a Deus que no caso da senhora é só os olhos físicos que possuem essa deficiência. O pior são aqueles que possuem essa deficiência na alma. São cegos, são míopes, desde lá da alma e que vêm para o corpo físico. Eu conheço muitos cegos que enxergam tudo, mas o que não presta. Enxergam tudo, mas não enxergam o que tem que ser feito em prol do próximo. Enxergam o materialismo, enxergam os desejos, os gozos, enxergam a prostituição, enxergam só o que não presta. É o que a avó Leontina sempre nos diz, né? O mundo está cheio de mortos vivos, vivos mortos. Mortos de sentimentos. Mortos de solidariedade. Mortos de compreensão. Graças a Deus que essa minha amiga, nela apenas os olhos físicos é que carregava a cegueira, porque ela conseguia ver os espíritos nitidamente, melhor que eu naqueles momentos. No entanto, eu chegava lá como um Zé Ninguém. E ela, quem são esses que estão com o senhor, Sr. Luiz? Esses? Ah, dona Andina, eu não estou vendo por enquanto. Descreva-me como são eles. Ah, essa eu sei quem que é. Ah, essa também eu sei quem que é. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Tinha dia que o cômodozinho dela era pequenininho, né? Não cabia mais que 4, 5 pessoas, mas estava cheio de espírito. Deus que me livre. Ô, povo pegajoso. É brincadeira, né? Igual aqui em casa mesmo. Tem dia que eu não posso nem respirar aqui, porque se eu respirar aqui, eu desmaio. Que me falta oxigênio, tão apertadinho que é aqui. Mas mesmo assim, os espíritos eles não têm compreensão. Existe aqui. Então nós ficamos sabendo. Eu sempre soube disso. Que quem enxerga, quem vê os espíritos naquele momento ali da visão, da evidência, é os olhos físicos, é os olhos da alma, e não os olhos físicos, os olhos do corpo físico. Como pode o espírito fazer-se visível? Nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque essa questão ela é um pouquinho mais comprida e já está terminando esse vídeo, não vai dar tempo. Então vamos deixar para o próximo vídeo.